Hoje vamos entrar na seara do crime. Eu, como advogado criminalista há mais de 10 anos, é uma área que eu tenho muito conforto em transitar. E o crime de hoje é o caso Evandro, um caso que parou o país na década de 90. Evandro, um menino então com 6 anos de idade apenas, voltava da escola, só que não chegou em casa. Desapareceu. Alguns dias depois encontraram seu corpo em um matagal. Só que chamou muita atenção a forma que encontraram, porque ele estava com sinais muito característicos de rituais de magia negra. Estava sem as mãos, sem diversos órgãos, sem cabelo. E isso chocou o país. Chocou ainda mais porque outros meninos na mesma época desapareceram, crianças, e foram encontradas também em condições semelhantes. O Paraná parou, inúmeras mães com medo, o país parou observando este caso. A polícia, na época bastante pressionada por uma investigação rápida, sumária, cometeu infelizmente alguns erros, mas que não ficaram evidentes naquele instante e que depois vieram à tona. De qualquer modo, houve denúncia do Ministério Público, o caso seguiu e em torno de 7 acusados confessaram os crimes. Acabava ele então para a polícia e para a sociedade do Paraná e para o país inteiro a solução de um caso misterioso que chocou toda a sociedade. Foram condenados, estavam cumprindo pena, alguns inclusive já faleceram diante de tanto tempo que se passou, e em 2020, isto é, quase 30 anos depois, o caso aconteceu em 1992. Chega à porta de um jornalista uma caixa com fitas, e quando o jornalista colocou as fitas para rodar no videocassete, o que descobriu? Que se tratava do caso Evandro. Eram fitas das confissões dos réus. Só que, com um detalhe, as fitas estavam na íntegra. Descobriu-se que as fitas juntadas no processo eram fitas editadas. E as fitas na íntegra demonstravam o quê? Tortura para confissão. E agora você como advogado, os condenados que ainda sobreviveram chegam no seu escritório. Doutor, tá aqui. Finalmente o que eu tanto dizia que eu fui torturado, para confessar isso, a prova está aqui. Misteriosamente ou milagrosamente, essas fitas chegaram para um jornalista de forma sigilosa e anônima. Essa foi minha tortura, para eu confessar que eu matei aquele menino, mas eu não matei, como eu sempre disse desde o início. Você como advogado faz o quê? Que instrumento processual você utiliza para resolver essa situação? O Código de Processo Penal lhe dá um instrumento processual, que se chama revisão criminal. A revisão criminal está presente de forma clara no CPP e ela justamente tem como objetivo revisar um caso criminal que já transitou em julgado. Sabe quando tem ação rescisória no processo civil? Aqui não é ação rescisória, aqui é revisão criminal. E ela só é permitida em bona parte, para privilegiar o réu. Porque nós temos aqui dois valores muito fortes para o ordenamento jurídico, que é da coisa julgada, segurança jurídica e pacificação social, e o da verdade, o da inocência, o de um processo justo. Entende-se que a coisa julgada pode ser rescindida se comprovar a inocência ou se encontrar um vício que macula todo aquele processo. Nessa situação é permitido revisar o caso, mesmo após o trânsito em julgado. Ivan, mesmo após 30 anos depois, mesmo após 30 anos depois, mesmo após 50 anos depois. Vamos ver o que diz o CPP. Artigo 622 do Código de Processo Penal diz: a revisão poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou após, a qualquer tempo. Também diz o artigo 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Então, há uma solução processual para casos de flagrante injustiça, porque não existe coisa julgada extremamente injusta no processo penal. Se a coisa julgada foi injusta porque violou uma garantia processual ou descobriu-se depois de um tempo que aquele réu é inocente, surgiu uma nova prova comprovando isso, rescinde a coisa julgada. Rescinde. Não me interessa aquele processo. Vamos tratar com justiça, com a verdade dos fatos, porque estamos tratando da liberdade de um indivíduo. Com isso, vocês jamais esquecerão o Instituto da Revisão Criminal. Mas tem 2 pontos importantes. O primeiro deles, a revisão criminal é taxativa. Só é possível em determinados casos que a lei dispõe quais são. Artigo 621 do CPP, na tela. A revisão dos processos findos será admitida. Inciso 1º,
quando a sentença penal condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Inciso segundo, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Inciso terceiro, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. O caso é muito claro. Descobriu-se que depois, quando os vídeos vieram na íntegra à tona, houve uma confissão sob tortura. E a confissão foi prova cabal para a condenação daqueles indivíduos. Nessa situação, por conta de um vício processual insanável, admite-se a revisão. E o Tribunal de Justiça do Paraná aceitou a revisão e deu no mérito. Falou que aquele caso era caso de tortura. Confissão sobre tortura, prova nula. Só que ele não só anulou, ele decidiu que os réus eram inocentes, com base no artigo 386 do CPP, inciso 5º, que diz o seguinte: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 5º, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Absolveu os réus. O Ministério Público então recorreu, principalmente com base numa situação. Com base em quê? Com esse vídeo vocês vão aprender outro instrumento processual, que é o da justificação criminal. O Ministério Público disse que teria que ter tido uma justificação criminal. Sabe por quê? Porque ao ver do Ministério Público, os vídeos entraram nos autos na íntegra, com o jornalista simplesmente recebendo, de forma anônima, ele tem o sigilo da fonte, recebeu essa caixa com esses vídeos, e aí a defesa entrou com a revisão criminal falando que os vídeos eram aqueles. O Ministério Público falou, não, peraí, tem que ter perícia. Estamos anulando uma condenação criminal importante para o país, tem que ter perícia. E o caso subiu para o STJ. O STJ falou que não tem que ter perícia. Por que não tem que ter perícia? Porque simplesmente quem cometeu o erro de colocar nos autos, desde o início, um vídeo manipulado, editado, foi o próprio Ministério Público. E mais. Houve uma perícia particular, que não é a perícia oficial, que foi o mesmo perito que atestou lá no final dos anos 90 que aquele vídeo era verídico. As vozes presentes lá eram das pessoas dos acusados. Foi o mesmo perito, mas foi perícia particular, não foi oficial. E com base em tudo isso, o STJ falou, não precisa de justificação criminal. Justificação criminal é um procedimento acautelatório de produção de prova, utilizado normalmente antes de uma revisão criminal. É para preparar. Surgiu uma prova nova. Antes da defesa entrar com a revisão criminal, muitas das vezes, já que é prova nova, precisa de uma justificação criminal. Não está prevista de modo expresso no CPP, mas se aplica uma produção antecipada de prova com base no Código de Processo Civil. Mas, no caso, não foi preciso essa justificação criminal ao ver do Superior Tribunal de Justiça, porque foi o próprio Ministério Público que juntou essas provas nos autos, lá atrás. Quando juntou editado, e o próprio perito que atestou aquela gravação também atestou agora, mesmo que de forma particular e não oficial, garantindo ampla defesa contraditória, paridade das armas, etc. Então perceba, veja que caso interessante. Eu falo isso com muito bom grado, porque no escritório eu já atuei em um caso de revisão criminal. O cliente chegou com uma demanda que eu claramente vi isso daqui é caso de revisão criminal. E ganhamos. A revisão criminal é um instituto muito importante, que muita gente esquece. Com esse caso aqui, o caso Evandro, vocês nunca mais vão esquecer. Revisão criminal. Vocês nunca mais vão esquecer da revisão criminal, porque ela é muito importante. Ela simplesmente anulou, acabou com um processo que mexeu com o país inteiro. E vocês vejam a importância de um processo conduzido com seriedade, garantindo ampla defesa contraditória, sem nenhum tipo de tortura, sem nenhum tipo de situação sombria processual. Porque depois de tantos anos o processo pode ser anulado. Cadê a pacificação social? E se alguém armou para essas pessoas, foi uma outra pessoa que assassinou este garoto e armou toda essa situação e hoje está livre, ou já faleceu e viveu a vida toda livre, e o processo criminal não conseguiu esclarecer os fatos? Porque depois de tantos anos, o processo pode ser revisto, surgindo uma nova prova que esclareça a inocência patente de quem foi acusado e condenado, transitado em julgado. Vejam a importância. Revisão criminal, rol taxativo só previsto naquelas hipóteses do artigo 621 do CPP, apenas em caso de favorecimento ao réu, não é para prejudicar o réu, e tenha a possibilidade de rescindir a coisa julgada. Seja anulando o processo quando for um erro em procedendo, seja quando for garantindo a inocência do réu quando for um erro injudicando. É um instrumento muito importante. Quer mais análises detalhadas como essa? Nos siga nas redes sociais, professor Ivan Moraes. Siga o Estratégia Carreiras Jurídicas. Comenta aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Vocês vão esquecer ou sempre vão lembrar agora da revisão criminal? Diga sim, não, qualquer dúvida, estou à disposição. Lembre-se, revisão criminal e de acessório de brinde, vocês ainda entenderam
a justificação criminal. Fiquem com Deus.